Marcos, isso é uma boa pergunta, porque muita gente relaciona a adesão ao tratamento simplesmente ao uso de medicamentos, de medicações, de comprimidos, de cápsulas. Mas não é só isso. Na verdade, a adesão ao tratamento, ela engloba, a adesão ao tratamento engloba várias coisas. Dentre elas, o medicamento realmente é importante, muitas vezes ele é obrigatório, é necessário, mas também a mudança de hábitos de vida. Por exemplo, aquele paciente que tem bronquite, ele precisa parar de fumar, é uma coisa básica. E se ele não abandonar o fumo, ele não adianta ficar usando bombinhas para melhorar a respiração se ele não abandona a causa da bronquite. Em pessoas que têm ansiedade, tentar reduzir o estresse, fazer uma atividade física regular que acaba colaborando para o tratamento da hipertensão, de um diabetes, do colesterol, da própria ansiedade também, a atividade física, o exercício físico regular, ele é muito útil no controle da ansiedade, melhora a qualidade do sono. A observação da dieta, da reeducação alimentar, passar a comer em horários regulares, com um menor aporte de calorias, menos gordura, menos açúcar. Tudo isso acaba sendo importante e não apenas o uso de medicamentos. Ou seja, então é como se fosse você ser fiel totalmente ao tratamento, né? Isso. A palavra totalmente, eu aprendi no colégio que quando a palavra fala totalmente, toda palavra que termina em mente, mente. A gente não consegue ser um anjinho 24 horas por dia, todos os dias. Mas o que a gente quer realmente é que as pessoas tenham uma maior observação e na maior parte do tempo consiga entender o tratamento como é que é e fazer e executar. Hoje em dia a gente pega no consultório pacientes com muitas informações que ouviram no Bem-Estar, ouviram em outros programas de rádio, televisão, mas para colocar na prática não é fácil. Então o conhecimento hoje se tem muito mais do que antigamente, mas para colocar na prática o negócio não está fácil realmente. A gente deixa sempre para a próxima segunda-feira e não começa nunca. Eu vou falar aqui algumas coisas, Marcos, sobre o que é que pesa tanto nessa adesão ao tratamento. A primeira coisa, a coisa básica é o acesso à consulta. Então, para a nossa maioria da população, infelizmente, ela depende do Sistema Único de Saúde e todo mundo sabe a crise que ele vem enfrentando. Não tem uma política de saúde bem definida e esse acesso muitas vezes não é fácil. Você conseguir um cardiologista, um médico especialista de modo geral no sistema de saúde público demora bastante. E essa doença, por ser doença crônica como diabetes, a hipertensão, é uma doença que demanda consulta e retornos e reavaliações, porque é muito comum no decorrer ele parar de fazer alguma coisa, de repente ele vem com a pressão controlada, aí não, se está controlado eu vou tirar aqui um comprimidinho, já está bom demais a pressão. Só que isso é um fator para piora da pressão arterial. E essas consultas regulares, todo mundo sabe, tem vários trabalhos mostrando que as consultas regulares, elas aumentam a adesão ao tratamento. Por quê? Aquele velho puxãozinho de orelha que o médico dá, que o pai dá em casa com o filho, a mesma coisa se fala em relação ao tratamento médico, certo? Então, primeira coisa é a disposição do sistema público de saúde. A segunda coisa, que também está entrelaçada, é a relação médico-paciente. Não se concebe numa consulta de 2-3 minutos como é que o médico vai explicar que a doença do paciente é uma doença crônica, por ser crônica precisa de medicamento para sempre e que não é só o medicamento, tem que fazer reeducação alimentar, tem que fazer atividade física em 2-3 minutos numa consulta do SUS. Então isso aí é impossível. Então para isso funcionar, teria que ter uma relação médico-paciente melhor, para que o médico consiga falar, conversar com o seu paciente, explicar o que é a doença. E outra coisa é criar um vínculo. Isso é importante também. Esse vínculo também é importante para a adesão ao tratamento. Então, primeira coisa, o acesso à saúde. Segunda coisa, a própria relação médico-paciente hoje, com essa pressa que todo mundo vive, acabou prejudicando um pouco a adesão ao tratamento, mesmo se sabendo hoje com muito conhecimento, mas a gente tem prejuízo porque o corre-corre é para todo mundo. Os pacientes não têm mais paciência de esperar, os médicos, muito pelo contrário, também não conseguem também, é uma coisa de louco. Então tudo isso tem que ser revisto para tentar aumentar a adesão ao tratamento. Outra coisa que é importante é que com o envelhecimento da população, a população mais velha, mais idade, ela estava acostumada a tratar doenças agudas. Você tinha dorzinha de garganta, ia lá no médico, mas passava um anti-inflamatório, resolvia o problema.
Hoje em dia, com o envelhecimento, é óbvio que vão aparecer as doenças crônicas degenerativas. Aí se inclui de novo, né? Falando sempre sobre hipertensão, diabetes, osteoartrose, osteoartrite, as bronquites, insuficiência cardíaca, são muitas doenças crônicas que vêm com a idade. E isso demanda cuidados contínuos, não são cuidados só num dia da semana. São cuidados contínuos na maior parte do dia da semana, porque as pessoas têm que lembrar que o corpo da gente não dá férias no sábado e no domingo. Entendeu? Então de segunda a segunda. Claro, ninguém precisa ser santinho de não poder comer uma pizza, não poder comer um filé à parmegiana. Isso não é bem assim que a gente quer. Mas que pelo menos na maioria dos dias a pessoa tome como rédeas, assim, tome como objetivo se tratar. Lembrando que o tratamento, quem tem que fazer é o paciente. O médico entra com uma parcela apenas. O médico não fica dentro de casa do paciente tirando comida, tirando doce da boca de quem tem diabetes, tirando comida salgada de quem é hipertenso, não. Entendeu? Então isso aí a pessoa tem que assumir. Outro papel importante nessa relação médico-paciente também é a família. Está mais do que comprovado que quando a família se envolve no problema de saúde do paciente, isso acaba colaborando para uma boa adesão. Tem outras coisas também em relação à adesão, é a questão da própria medicação. Nós temos uma ampla, hoje com essa industrialização, assim, com a quantidade de conhecimento, medicamentos novos surgiram e os preços começaram a cair. Então tem medicamentos de todo preço para hipertensão. Tem medicamento com efeitos colaterais importantes, com poucos efeitos colaterais. Isso tem que ser conversado individualmente. Não existe receita de bolo para nenhum. Não existe você dar losartana para hipertensão para todo mundo. Isso não existe. Cada paciente vai ter a sua medicação, a sua dose. Não é porque o vizinho toma só um cachetezinho para hipertensão que eu vou tomar só um cachete e vai resolver meu problema. Outra coisa que conta também, a quantidade de comprimidos ao dia. Eu vou dar um exemplo bem claro. Existem hoje no mercado associações medicamentosas, ou seja, um comprimido com 2 ou 3 drogas num comprimido só. Aí o que acontece? Se sabe que quanto menos doses de medicamentos, maior é a adesão do paciente. É uma coisa meio óbvia, porque se você tem que tomar remédio 3 vezes por dia, a chance de esquecimento é muito grande. A chance de você, mais um comprimido, irrita meu estômago, é muito grande. Então se você der só um para hipertensão, acaba sendo melhor. E tem medicamentos que vêm agregados já, tudo prontinho. Não é o que o SUS faz. O SUS, ele dá, na farmácia popular, dá os medicamentos fracionados. Então, muitas vezes, para tratar a hipertensão de um paciente, você tem que tomar 4, 5 comprimidos. E aí, às vezes, não entende que o médico falando de tal, precisa de medicamento caro. Não é. É porque, naquele momento ali, ele avaliou, muitas vezes o caro sai barato. Porque se ele tratar bem a hipertensão com um comprimido só, e tiver 5 prescritos que são de graça que ele não tomar, lá na frente o prejuízo vai ser grande com o aparecimento de um infarto, aparecimento de uma trombose que infelizmente não tem volta. Depois que o evento acontece, o evento trágico acontece, não tem como a gente voltar atrás. Então o melhor é lá atrás fazer ter uma boa aderência, e tudo isso é pensado na hora de nós prescrevermos o medicamento. Você quer ver uma coisa também? São as crenças. A gente pega muito no consultório, doutor, se eu tomar água de berinjela, meu colesterol baixa. Mas não tem nenhum trabalho mostrando que água de berinjela diminui o infarto. E tem inúmeros trabalhos falando que a atorvastatina, que é o remédio para colesterol, diminui o risco de infarto. Então, você pode tomar só água de berinjela, eu não sou contra de jeito nenhum. Mas toma a atorvastatina também. Faça a sua atividade física também. Nesse ponto, por exemplo, a própria internet, ela é uma vilã, porque a gente sabe que hoje em dia existem muitas pessoas que se medicam através da internet. Vai lá no site e coloca lá dor de cabeça, dor no coração, aí aparece lá sugestões de remédios, as pessoas acabam se medicando pela internet. É também um vilão? Marcos, isso é uma coisa muito interessante. Tudo na vida tem os dois lados da moeda, né? Eu peguei uma paciente essa semana, bem interessante, que ela conversando com uma colega nossa, e a colega nossa disse que ela tinha hirsutismo. Uma mulher falou para outra mulher, uma médica falou para outra mulher que ela tinha hirsutismo. O que é hirsutismo? Eu vou explicar. É mulher que desenvolve desenvolve pelos em locais que não são comuns, por exemplo, barba, cabelo no peito. E aí, ela disse, olha, fulana, você deve procurar um médico para fazer a avaliação, fazer alguns exames para dosar os hormônios e tratar. Pronto, ela de posse desse diagnóstico, de uma consulta de corredor,
Chegou, foi à internet, pesquisou, viu que Diane era um anticoncepcional bom para isso. Ela simplesmente começou a tomar sozinha. Foi na farmácia, comprou o Diane. O que aconteceu? A pressão subiu e ela foi no consultório por causa da hipertensão. Então, para você ver como é arriscado. Por outro lado, você entrar em sites, eu indico muito, tem um chama Psicosite, que é de ansiedade, que lá não fala sobre posologia, quantos miligramas tem usado medicamento, nem fala quanto tempo tem, não dá detalhes, só detalhes da doença, explica o que é a doença, como tem que se tratar, mas não dá os detalhes para evitar essa compra de medicamentos sozinho. Esse Psicosite é um site sério, mas esse aí eu indico, porque o paciente vai lá, busca informações sérias, dá certo. Tem o site da SBC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem a parte lá de prevenção, que é só para o leigo, para a pessoa que não é da área de saúde. E isso aí é importante, é bom, vale a pena. Quanto mais conhecimento, isso também é uma coisa importante, quanto mais conhecimento, maior é a adesão. Agora, o que não dá é para a pessoa se automedicar, porque ele não sabe, ele não conhece efeitos colaterais. Como eu falei, não existe receita de bolo para nada. A medicação que faz bem a fulano pode fazer mal a ciclano. Então, voltando ao assunto das crenças, a comadre, o vizinho, a avó. Então é muito comum parar de tomar remédio por qualquer coisa. Ele para porque o vizinho diz, esse remédio, esse omeprazol, esse pantoprazol, remédio para o estômago, dá câncer, não sei o quê. Inventa tanta coisa para parar o tratamento, quando na verdade essa pergunta deve ser feita ao médico que prescreveu. Você tem que confiar no médico, não ficar nas conversas de corredor, nem só o que tem na internet. Você tem que arranjar um médico de sua confiança e aí sim discutir quais são as vantagens e desvantagens do tratamento, porque na verdade não existe nenhum tratamento que não tenha alguma desvantagem, mas quando as vantagens são muito maiores do que a desvantagem, vale a pena prescrever. Claro, o óbvio, pra gente, para o médico, aquilo que a pessoa dá na cabeça, que pra gente, o melhor era não precisar tomar remédio nenhum. Só com conversa, com atividade física e com dieta, mudar o jeito de viver. Mas não é bem assim. Seguir a risca, por exemplo, a receita, o receituário médico, faz parte da adesão ao tratamento? Faz. Na receita, eu sempre uso outra coisa que é muito importante, a letra do médico, sabia? São muitos detalhes, na verdade. Por que muitos médicos têm a letra ruim? É porque a gente escreve muito rápido. A gente na faculdade é treinada a escrever muito rápido o que os professores falam. Então acaba a letra ficando ruim. Só que hoje, eu já há muitos anos uso o computador, porque minha letra realmente não é boa. Ela é legível, mas não é boa. Eu uso o computador e lá tem muito claro, uso contínuo. E as pessoas param. Aconteceu recentemente agora, a paciente teve um infarto porque simplesmente parou o remédio de colesterol. Ou seja, ela não cumpriu o que a receita dizia. Não cumpriu o que a receita dizia. Ela achou que só o fato de fazer a dieta e a caminhada resolveu o problema. E muitas vezes não resolve. É uma associação de coisas que diminui o risco. Entendeu? É normal. A gente conhece várias pessoas. Acho que é muito normal acontecer isso. Por exemplo, você vai no médico, aí você passa uma receita e você diz lá, tomar esse remédio durante 10 dias. Uhum. No terceiro dia a pessoa já sente o sintoma desaparecer, né? Sim. Aí para de tomar o remédio. Você viu alguma coisa? Já. Isso aí é em doença aguda. Você imagine doença crônica como essas que eu falei, hipertensão, diabetes, que tem que tomar para a vida toda. Isso é doença aguda que você está falando. Para tomar por 10 dias. Realmente, você tem uma infecção de garganta, por exemplo, usando antibiótico, com 48 horas a febre desaparece, o estado geral começa a melhorar, estou bem já. Só que ali ficam bactérias ainda que não foram mortas. E quando elas recrudescem, quando elas voltam mais fortes do que estavam antes. Então, respeitar o tempo de antibiótico é muito importante, apesar da melhora dos sintomas, entendeu? E a hora, por exemplo, de 12 em 12 horas? O horário também é importante, porque não pode esquecer que esses medicamentos, ele tem um tempo de ação. Vou dar um exemplo com droga. A gente toma uma cerveja, certo? A gente toma uma cerveja à noite, aí a gente fica mais alegre. Quando a gente acorda no outro dia, ainda está com o efeito da cerveja? Não. O efeito não acabou? A mesma coisa, os medicamentos, eles têm tempo de validade dentro do organismo, eles têm tempo de metabolização, uma hora eles param de funcionar. Então é importante respeitar. E quem é que sabe disso? O médico. Por quê? Porque ele estudou. Ele sabe que o captopril, precisa para saber, que ele tem ação no máximo estourando por 12 horas. Aí tem gente que toma captopril uma vez por dia. Fica um período coberto para pressão e outro período descoberto. Porque ele escolheu tomar assim. E quando ele acaba o efeito, tem que tomar outro remédio. Por isso que é de 12 em 12 horas, 8 em 8 horas. Exatamente, para poder controlar essa pressão. E se eu atrasar, por exemplo, digamos que eu estou tomando remédio de 12 em 12 horas. Aí tomei agora, aí só vou tomar daqui a 14 horas. Ele perdeu o efeito? Muitas vezes sim. Tem alguns medicamentos, falar sempre de hipertensão, porque é o que a gente trata no dia a dia, né? Medicamento para colesterol, para hipertensão,
que tem ação por 24 horas, ele tem um efeito residual bom. Mas antibiótico não tem esse efeito residual. Quando ele começa a cair no sangue, perder o efeito no sangue, o que acontece com as bactérias? Começam a se multiplicar de novo. Então, quando a dose vier, a dose seguinte vier, vai ter, o que era para ter um número menor de bactérias, não, aumentou mais ainda. Entendeu? Então, respeitar os horários é muito importante. Tem uma pesquisa bem interessante com doença crônica, é que, assim, pegaram pacientes que estavam sem, não aderiram ao tratamento e fizeram uma pesquisa do porquê deles abandonar o tratamento, né? Abandonarem o tratamento. Aí, 30% falou que era porque esquecia de tomar os remédios. Era muito chato tomar remédios de horário e acaba esquecendo. Outros, 9%, eles simplesmente seguiam, mas reduziam a dose, não usavam a dose preconizada. E 27% disse que não sabe bem dizer por que parou não, mas parou. Parou, simplesmente parou. Isso é uma pesquisa onde a pessoa não precisava se identificar, era só marcar com um X e colocar alguma coisa, um motivo pelo qual parar de tomar o remédio. E esse fenômeno não é só no Brasil, é um fenômeno mundial. Tá certo? Claro que quanto maior o grau de conhecimento, que eu falei, quanto mais acesso à saúde, menor a chance disso. Não tem comparação num país como eu tenho aqui, tinha uma colega portuguesa, que o sistema de saúde liga para o paciente para ele tomar, para lembrá-lo do esquema de vacinação. Então, a aderência ao tratamento, ou à prevenção, é muito maior no esquema desse. O PSF, o Programa de Saúde da Família, no papel, é perfeito. Por quê? Porque eu ia ser um médico para poucas famílias, e aí esse médico ia conseguir melhorar a saúde básica desses pacientes. Mas na prática não é isso que a gente vê. Entendeu? Vamos aqui com algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp, 988775550. Vamos ouvir. Doutor, eu tenho uma depressão, aí eu não tomo remédio de pressão, porque eu não quero ser dependente de remédio de pressão. Tem alguma coisa a ver com isso? Minha pressão é 15, 17 às vezes. E essa semana eu tive uma dor de cabeça muito grande. Será que divide a pressão? E aí, doutor Sérgio? Como é o nome dela? Ele não falou o nome dela. Bem, eu queria entender por que é que a pessoa não quer ser dependente de medicamento de pressão. Eu não consigo entender isso. Nós estamos em 2016, certo? Me desculpe a sinceridade, eu sou hipertenso. Eu tenho 42 anos de idade, adquiri hipertensão não foi porque eu quis, foi porque a história familiar é assim, meus pais são hipertensos, levo a vida muito estressante, fazia muito plantão noturno, a hipertensão chegou. Aí eu vou me revoltar contra isso, não vou tomar remédio de pressão porque eu não quero ser dependente? Aí o que é que vai acontecer, Marcos? Daqui a 10 anos, eu não queria ser hipertenso, agora não sou só hipertenso, eu sou hipertenso e tenho um coração insuficiente. Porque não tomou remédio de pressão? Não tomou remédio. Ou então tive um AVC, como eu e Wanda já vimos demais pessoas com 50 anos de idade ter um AVC e ficar com o lado do corpo todo paralisado. Então até que ponto compensa não ser dependente de medicamento de pressão? Doutor. Opa, não, eu tô aqui na escuta aqui, pode ficar à vontade. Então assim, gente, tem que quebrar esse modelo, esse paradigma, essa questão de dependência, ela acontece inclusive com medicamentos para ansiedade. Pessoas com estado de nervos à flor da pele não querem tomar medicamento, não querem tomar psicotrópico porque simplesmente causa dependência. Gente, o que causa dependência é tarja preta, é o benzodiazepínico, é Lexotan, é Valium, é Rivotril. Os outros, e tarja vermelha, são medicamentos excelentes e se forem usados corretamente, juntamente com a terapia ocupacional, juntamente com a terapia comportamental, juntamente com a atividade física, a pessoa pode ficar livre do medicamento, até porque a ansiedade, ela causa outros problemas. A pessoa tem problemas gástricos, problemas intestinais, tem palpitações, a pressão sobe, então compensa tratar a ansiedade. Hoje em dia, a clientela da gente, hoje, 2/3 dos pacientes têm ansiedade ou depressão associada, ou é só depressão e ansiedade, certo? Ou tem a hipertensão, o problema cardíaco, juntamente com a ansiedade, e as pessoas não querem tratar porque não querem ser dependentes e querem ficar com a doença que mata, gente. A depressão mata, claro que mata. Então, se é de morrer, tem que tomar o remédio, o remédio, a gente tem que acabar com essa besteira. A questão é você confiar no seu médico. A questão é essa, você escolher um médico bom, bem preparado, que explique a você o que é a doença e quais as vantagens e desvantagens de tratar. E acabar com esse negócio de ser dependente de remédio. Você vai ser dependente de muito mais remédio. Eu lhe garanto que um coração insuficiente, Marcos, toma 10, 15 comprimidos por dia. Então é melhor tratar com a hipertensão com 1 ou 2. Temos mais um ouvinte conosco, falo com quem? Bom dia. Dalvani de Jardim de Piranha, bom dia. Dalvani de Jardim de Piranha, pode ficar à vontade, querida. Eu sinto assim, uma palpitação muito forte no meu coração
Eu tomei remédio de pressão 3 anos. Começou, quando eu ia tomar o remédio, eu não queria mais aceitar, dava aquela ânsia de vômito. Aí eu parei, mas tem o quê? 8 meses que eu não tomo mais o remédio de pressão. Eu agora estou inchando, agora só é mais a perna esquerda. Enchendo ontem mesmo, inchou muito a minha perna. E para amanhecer ontem eu tive pressão alta. Me agitei aqui um pouco, aí minha pressão subiu à noite. E sinto dor de cabeça, muita falta de sono. Tem noite que eu quase não consigo dormir. Tá ok, Dalvani. Então, no caso dela, doutor Sérgio, é porque deixou tomar o remédio? Dalvani, primeira coisa, tem que voltar para o seu médico. Se o medicamento está causando efeitos colaterais, efeitos adversos, efeitos indesejáveis, como queira falar, o melhor é voltar para o seu médico. O que acontece? Existem medicamentos para hipertensão, certo? Que também diminuem os batimentos cardíacos. Quando você tira de uma vez um medicamento desse, além da pressão subir, o coração também vai acelerar. Por quê? Porque o medicamento estava mantendo os batimentos mais baixos. Então é muito comum ter palpitações. Mas aí tem que passar em consulta para ver por que está tendo dor de cabeça, se é alguma tensão excessiva por postura inadequada, ou então se é por somente tensão emocional mesmo. Lembrando que a dor de cabeça ela tem várias causas, não é só a hipertensão. Mas pelo menos essa dor de cabeça ainda serve de alerta muitas vezes. O pronto-socorro, a pressão está alta, e você vai lá, acaba alertando que tem que verificar essa pressão regularmente. Porque sintoma mesmo da hipertensão não é tão fácil ter não, viu gente? Essa doença ela é conhecida como uma grande assassina silenciosa, porque ela age no nosso organismo ao longo de anos e sem dar sintoma nenhum. Então muitas vezes uma santa dor de cabeça alerta para a pessoa que a pessoa tem que verificar essa pressão mais regular, mais vezes, e aí alerta que a pessoa é hipertensa mesmo, tá certo, gente? Então procura o seu médico para ver esse inchaço, lembrando que a hipertensão é a segunda causa de insuficiência renal, a primeira causa de insuficiência renal de hemodiálise é o diabetes, a segunda é a hipertensão. Então, para você não ter que fazer hemodiálise aos 60 anos, tratar hipertensão e diabetes compensa. Não é só morte não, a gente tem que lembrar de qualidade de vida. Ficar preso numa máquina de hemodiálise 3 vezes por semana não é fácil, gente, é muito doloroso para quem faz. Ok, vamos aqui com a nossa última pergunta, as que restarem a gente faz na próxima semana. Tem mais uma pergunta aqui do nosso WhatsApp. Doutor, bom dia. Ultimamente eu venho sentindo uns entalos e assim, tem hora que quando eu me agito meu coração acelera. Pode ser problema de coração? E doutor Sérgio? Olha, o entalo, ele pode ser por distúrbio em vários lugares. Distúrbio mental, ou seja, a ansiedade pode levar a entalo. Distúrbio do estômago ou do esôfago pode levar ao entalo, principalmente do esôfago. E também o entalo pode ser um sintoma cardíaco. E é só que o entalo do sintoma cardíaco é o entalo que aparece quando você faz alguma atividade física. Quando você vai para uma consulta, dá pra gente tentar diferenciar de onde é que vem esse entalo. É quando eu me alimento, então não tem a ver com o coração. Eu tô fazendo nada, basta eu ter um pouquinho de aperreio, o entalo aparece. Então é da ansiedade. Então isso aí depende realmente da consulta médica. Outra coisa importante, depende da idade da pessoa, dos fatores de risco que tem. Se a pessoa tem 20 e poucos anos, não fuma, não tem diabetes, não tem hipertensão, é pouco provável que esse entalo seja do coração e seja muito mais de uma ansiedade ou do esôfago. Então, a conversa com o médico, a consulta é de extrema importância. Tem um homem aqui que ligou para cá preocupadíssimo, porque quer saber se é mito ou verdade se o remédio da pressão causa impotência sexual. Ótima pergunta. É o seguinte, eu quero desmistificar isso. O cara ficou muito preocupado aqui com a pergunta. Eu tenho 42 anos de idade e graças a Deus tomo remédio de pressão todo dia e não sou impotente. Então é mito? É mito. Agora, assim, Marcos, lá no começo, na década de 70 para 80, realmente tem medicamentos que atrapalham um pouquinho a potência sexual, realmente. O metildopa, que a gente não usa mais em homem, só usa em mulher grávida, ou em renal crônico, mas é muito raro. Metildopa hoje só se usa na mulher grávida, porque realmente mexe com a função sexual do homem. E tem algumas pessoas que são sensíveis ao atenolol e ao propanolol. Só que a gente tem evitado muito usar essa classe de medicamentos no homem. E se surgir, gente, a gente troca. Não pode fugir do medicamento porque ele pode vir a dar um efeito colateral, não. Entendeu? A gente tem que experimentar.
Outra coisa que eu queria falar aqui, Marcos, me perdoe a sinceridade, mas olha só. Eu acho um contrassenso algumas coisas que eu vejo no ser humano. O camarada não quer pagar R$50 por medicamento de hipertensão, mas o camarada toma 3, 4 litros de uísque por mês. Cada litro custando cento e tantos reais. Como eu vejo muito na mesa, e a pessoa reclamando porque toma um remédio de R$50. Então isso é um contrassenso. O que a gente tem de mais valioso é a saúde. Sem saúde ninguém trabalha, ninguém namora, ninguém faz nada, ninguém se relaciona, não sai para brincar, não consegue ir para uma festa. E a pessoa não quer pagar R$50 de remédio de pressão, mas compra todas as semanas um litro de uísque de Odipar de R$120. Então a gente tem que pesar essas coisas. Eu sei que tem gente que tem poucas condições, isso eu entendo, a gente tem que entender isso na hora de fazer a prescrição, inclusive. A conversa tem que ser muito aberta. Não tenho condições de comprar remédio. Ótimo, então vai tomar os remedinhos do SUS, não tem problema nenhum. Agora, não venha a pessoa com um tipo de comportamento na frente do médico e quando sai de lá, outro tipo de comportamento. Tá entendendo? Tô entendendo. Eu quero aqui agradecer a sua participação, doutor Sérgio Bezerra. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, acho que pelo tempo, né, que já está exíguo, eu só quero agradecer novamente a oportunidade, dizer que nós estamos abertos a novos esclarecimentos, agradecer muito a Wanda, que foi quem fez o elo entre a gente, e que essas campanhas de explicar aos pacientes, de explicar às pessoas, né, nem só pacientes, né? Aqui a gente falou de coisas de gente que não tem nem doença ainda, acaba sendo muito importante. E lembrar, isso é coisa que eu sempre falo no tripé, para qualquer doença isso. Atividade física regular, uma reeducação alimentar e, se for necessário, o medicamento. Isso é a base de tratamento de todas as doenças, gente. De todas, sem exceção nenhuma. E também queria lembrar que essas doenças crônicas que nós falamos aqui, hipertensão e diabetes, leva a doença cardiovascular, leva a infarto, leva a trombose, leva a amputação das pernas, leva a hemodiálise também, e que essas doenças levam o que mais mata no mundo hoje não é câncer não, que as pessoas morrem de medo. O que mais mata hoje é doença cardiovascular. E dava pra gente diminuir bastante esse estrago, daria pra gente diminuir bastante esse estrago, se a gente assumisse um pouquinho a responsabilidade. Então assuma um pouquinho, como eu disse, não precisa viver como santo. Eu bebo minha cervejinha, bebo meu uísque, eu como meu churrasco, só que eu preciso comer churrasco gorduroso? Eu preciso colocar a manteiga da terra por cima da carne? Não. A gente pode moderar as coisas. Do que adianta tomar limão de manhã logo cedo, como muitos fazem, e quando chega na hora do almoço o cara arrocha na nata, arrocha na manteiga do sertão? Isso é um contrassenso, entendeu? É verdade. É só parar um pouquinho para pensar e dizer assim, o que é que eu estou fazendo com o meu corpo? O que é que eu estou fazendo com o que Deus me deu? De graça.